Quando um pai não disciplina o próprio filho? A questão da disciplina dentro da família encontra-se bem tratada na palavra de Deus. E o Novo Testamento até a utiliza para demonstrar como Deus não age diferente dentro de sua própria família espiritual. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo filho a quem quer bem. A palavra é suporte às dificuldades, recebendo-as como disciplina. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer filho ou a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia aos nossos pais físicos. Mas Deus nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, no momento em que ela acontece, não parece coisa boa, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o versículo 11. Esse simples texto da Bíblia, que lida com a questão da repreensão e castigo, resume muito bem a essência da disciplina. O texto inteiro foi baseado no seguinte versículo de Provérbios 3:11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe por sua repreensão. Não fique magoado com sua repreensão. O Novo Testamento fez assim uma referência bem relevante, pois não há livro em toda a Bíblia que contenha mais orientação sobre disciplina de filhos do que Provérbios. Um pai que corrigia os filhos só com palavras. Se Provérbios é um livro que explica muito bem o que é disciplina, então os pais mencionados na palavra de Deus sabiam aplicá-la? Não sabiam. Nem todos os pais da Bíblia corrigiam seus filhos. Alguns escolhiam simplesmente a correção verbal e nada mais. O sacerdote Eli, por exemplo, criou os filhos no sacerdócio. E quando se tornaram homens, eles cometiam frequentemente pecados contra Deus. Eles estavam até violando os sacrifícios oferecidos a Deus na casa de Deus. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Assim, os filhos de Eli
rejeitavam ou tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Isso, acabei de ler o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, 13, a parte A e também o versículo 17. Eli, o sacerdote, viu os pecados de seus filhos como todo pai bonzinho. Não ficava em silêncio. Ele sempre abria a boca para dar uma bronca neles. E diz assim a palavra: Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam mal do que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la, Deus pode defendê-la. Olha que palavra. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Meu Pai. Isto é, eles estavam, numa palavra simples, desonrando o altar. Eles estavam no serviço sagrado, mas não tinham o menor respeito. Eles estavam praticando pecados abomináveis, tendo atitudes abomináveis para um sacerdote. 1 Samuel, capítulo 2, 22 a 24, e também o versículo 25, a parte A. Há pais que se calam de pecados horríveis dos próprios filhos, nem ousando mencionar para eles que parem seu comportamento sexual errado, mas essa fraqueza ele não tinha, ele falava, mas só falava. Ele apontava os erros no nariz dos filhos. No entanto, a palavra de Deus revela claramente a reação dos filhos de Eli às repreensões do pai e a reação do Senhor à desobediência e teimosia deles. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, a parte B diz assim: mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Deus, em seu amor, faz visitações proféticas a Eli. Como os sacerdotes do Senhor, tanto Eli quanto seus filhos conheciam bem a palavra de Deus, mas mesmo assim, os filhos de Eli estavam decididos a desobedecer à palavra de Deus e ao seu próprio pai. E Eli estava decidido a não disciplinar ninguém, limitando-se no máximo a passar um sermão. Falava, mas não mudavam. E ele deveria ter tomado decisões mais duras, mais trágicas, ele deveria tê-los afastado, tirados do altar. E Deus também resolveu decidir. Isso é, já que todos estavam assim decididos contra as ordens e os conselhos da palavra de Deus, Deus também resolveu decidir. E ele resolveu que a solução para os filhos de Eli era a pena de morte. Apesar de que Eli estava entristecendo muito a Deus pela sua falta de ação, Deus sempre demonstrou misericórdia na esperança de que Eli pudesse se arrepender e finalmente assumir a postura de um pai que age. Através de mensagens proféticas, Deus fez isso. Deus deixou muito claro a Eli que ele queria muito mais do que só palavras. Se os filhos teimavam em desobedecer, a obrigação de Eli era, além de repreender, tomar medidas concretas. Foi nesse ponto que Deus mandou um profeta a Eli. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor: eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e sua família eram escravos no Egito.
Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Honrarei os que me honram, desonrarei os que me desonram. Está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem de sua família chegue a ficar velho. Mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que ele será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os teus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você que, por acaso, ficarem com vida, terão de curvar-se diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para os sacerdotes a fim de terem alguma coisa para comer. 1 Samuel capítulo 2, versículos 27 a 36. Deus já havia decidido que a penalidade para as ofensas que os filhos de Ofni e Finéias estavam cometendo era a morte. Mas como Eli não queria cumprir sua responsabilidade como pai e como supremo sumo sacerdote de punir severamente as maldades deles, a maldição e pena de morte que estavam sobre Ofni e Finéias caíram sobre a família inteira de Eli. Deus até usou o menino Samuel para avisar a Eli. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos que ouvirem a respeito disso vão ficar apavorados. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. E eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Não teve coragem de impedir os filhos de continuarem tendo o comportamento que tinham. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível estado. 1 Samuel capítulo 3, versículos 11 ao versículo 14. Depois de tal repreensão divina, um homem sábio se prostraria diante de Deus, agradeceria sua visitação sobrenatural, pediria perdão e se comprometeria diante do Senhor a agir de acordo com a palavra de Deus, castigando quem merecia ser castigado, mesmo que envolvesse um castigo de pena capital. Mas qual foi a reação de Eli quando Samuel lhe entregou o recado profético? Está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Tem na mão aí, Tiago?
Localize esses textos, por favor. Então Samuel contou tudo sem esconder nada. E Eli disse: é Deus quem falou isso. Que ele faça tudo o que ele achar melhor. 1 Samuel 3,18. Eu acabei de ler. Então, o que deveria Samuel, diante da repreensão, quando Deus usou um menino, Samuel foi usado por Deus para repreender Eli, o que Eli deveria ter feito era: tenha misericórdia, Senhor, me perdoa, e eu vou tirar meus filhos do altar. Eles não vão continuar oferecendo ao Senhor um sacrifício contaminado. Eu não permitirei isso mais. Eu vou colocar as coisas em ordem. Mas não, ele simplesmente disse que Deus faça o que ele quer fazer, o que ele acha que é melhor fazer. Ele nem apelou para a misericórdia de Deus. Em outras palavras, ele quis dizer: se Deus quiser agir e fazer o que eu mesmo não estou fazendo, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não vou agir. Que Deus haja sozinho. Como se diz, ele tirou o corpo fora. Muitas das vezes no ministério isso acontece. Pessoas que lideram ministérios sabem que os outros estão tendo comportamentos e práticas erradas, mas esses não têm coragem de confrontá-los, de tirá-los, de sacá-los, de impedi-los, porque não quer magoá-los, mesmo sabendo que as consequências serão trágicas. Outro dia mesmo falava com um dos meus pastores e dizia: meu filho, muito cuidado para não agir de forma complacente. Tome cuidado com isso. E eu dizia: quem tem o dom ministerial de pastor tem a tendência de sempre abraçar as pessoas, de sempre estender graça, de sempre protegê-las. Isso é importante, mas tem dificuldade de confrontá-las. Tem dificuldade de desagradá-las. E eu quero te dizer, pai, agora eu aplico essa palavra aos pais. Pai, muitas vezes você, pai, está vendo que está errado, mas você não faz porque não quer que seu filho fique chateado com você. Você empurra para sua mulher fazer. Você empurra para a mulher disciplinar. Você empurra para a mulher disciplinar com a vara. Ou lhe disciplinar de alguma maneira, tirando alguma coisa do interesse dele, ou repreendendo. Muito cuidado com isso. Não seja complacente. Viu? Pode notar. O pai age, quantos pais agem com os filhos como se esses filhos não fossem deles? Fala: ó, mulher, esse é o filho. Resolva aí. Cuida aí. Confronta aí. Trata aí. E ele não trata. Ele não age. Ele não assume a responsabilidade dele. Não brinque com isso. Se quiser fazer errado, vai fazer errado. Mas vai me ouvir. Vai me ouvir. Porque já fiz isso com o meu mesmo, o meu filho mesmo, tantas vezes. E eu aprendi isso na minha casa. Meu pai era líder de igreja. E eu era na minha igreja, ele chamava, eu era da mocidade. Fazia parte do grupo de jovens. E na minha adolescência eu estava praticando coisas que desonravam o nome do Senhor. E meu pai um dia chegou para mim e disse assim: peça disciplina. Eu não quero que você continue na comunhão da igreja praticando as coisas que você está fazendo. Ah, sim. Não tinha negócio de proteção, porque eu era o filho do líder. Não. Estava indo nas festas, estava bebendo, não é? Estava no São João, né? Bate lá, bate cá. Sabe? E aí meu pai, isso é tudo tão sério. E aí meu pai
falou isso para mim. Assim, vai ter reunião do conselho da igreja. Eu quero que você mande uma carta pedindo o seu afastamento. Porque eu não quero, eu não posso concordar e aceitar que você permaneça com atividades no ministério e com a vida que você está levando. Meu pai já morreu, está no céu, e se estivesse vivo aqui, eu publicamente iria agradecê-lo. Muito obrigado por ter se comportado assim. Porque muitos líderes passam a mão na cabeça dos filhos. O meu, agora falando do meu filho, eu nunca passei a mão na cabeça. Nunca. Está errado eu dizer, está errado. Não age assim, não comporte assim. Sabe? Não é esse o caminho. Não faça isso. E precisa ser assim. Não brinque com isso, gente. Não passe mão na cabeça. Não é? Não passe a mão na cabeça. E diga especialmente aos pais que sabem que os filhos estão com comportamento errado, de desonra a Deus, e os permite subir no altar da igreja para ministrar. Tocar um instrumento, cantar uma música, dar uma palavra, fazer qualquer atividade. Eu falei isso para minha irmã, em relação à filha dela, uma ocasião. Falei, minha filha, sua filha, que é um adolescente, está tendo comportamentos que não é de quem está no altar. A menina estudando fora. Ah, mas é para ver se ela se firma ministrando? Não. Tire do altar. Tire do altar. Não deixa no altar. Por quê? Porque a responsabilidade é muito maior. Porque uma coisa é pecar contra as pessoas, a outra é pecar contra Deus. Meu Pai, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor. Isso é tão duro. Isso é tão sério. Uma coisa é pecar contra pessoas, que está errado. Mas pecar diretamente contra Deus. Fala, Tiago, fica à vontade. Versículo, apóstolo, em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que retrata de forma muito clara isso que o senhor está falando, que diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Vivo. Então, Isso aí. Isso aí. Vamos ter que parar esse tema aqui, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê coragem para que você não continue sendo negligente em relação aos seus filhos, que você os confronte, viu? Que você haja, que você os discipline, para que você, depois, o pecado deles não se torne o seu. Porque Eli também morreu como consequência disso, porque ele não agiu. O dia que os dois filhos, Ofni e Finés, morreram juntos na mesma hora, que a notícia chega para Eli, ele cai da cadeira e quebra o pescoço, morre também na hora. Que Deus nos ajude. E dou uma palavra também aos líderes de ministério. Aqueles que têm responsabilidade do ministério. Não permita que pessoas que não querem se posicionar, se arrepender, continuem ministrando. Continuem no altar, para o bem delas. Para o bem delas. Porque é um pecado direto contra Deus. Eu li o texto. Eu li o texto aqui. Isso é muito sério. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Mas não desista dos seus, não desista da sua família, não desista das pessoas. Uma coisa é discipliná-las. Por que disciplina? Porque ama. Mas não desista delas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Vem aí, Vida Comunitária com Sena Santos e equipe.